início de O Livro dos Espíritos, Kardec não começa pela alma, nem pela vida futura, nem por fenômenos. Começa por Deus, Livro dos Espíritos, questões 1 a 16. E não por acaso, sem uma causa suprema, todo o edifício doutrinário perderia coesão moral e racional. A pergunta 1 é extremamente simples na forma e extremamente profunda nas consequências. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Alguns pontos metodológicos importantes. Kardec não apresenta um credo pronto, ele pergunta aos espíritos e submete a resposta ao controle da razão e da universalidade do ensino, como está na introdução de O Livro dos Espíritos e a Gênese, introdução. Ele não pergunta se existe Deus, mas que é Deus? Há aí uma postura de racionalismo teísta. A existência de um princípio supremo é vista como racionalmente necessária, a questão é como entendê-lo. A resposta é formulada em termos não confessionais, sem linguagem de catecismo particular. Inteligência suprema e causa primária são noções filosóficas, não dogmáticas. A Revista Espírita de 1858 mostra essa mesma linha de raciocínio. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ou seja, o método espírita para abordar Deus é indutivo, parte dos efeitos, universo, leis, consciência, e sobe a causa. Não parte de um dogma revelado sem análise. Por que é Deus, e não quem é Deus? A escolha do que não é acidental. Kardec volta a esse ponto na questão 10. Kardec pergunta: pode-se dizer que Deus é o infinito? A resposta dos espíritos é: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa. E na questão 13, quando Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abarcar tudo. Mas sabei que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem não tem expressões. Então temos que ter prudência. Se perguntasse quem é Deus, a resposta seria facilmente arrastada à figura de um alguém humanizado, um velho de barbas brancas, sentado num trono, que é justamente o antropomorfismo que o espiritismo combate. Na Revista Espírita, Kardec observa que Deus é ser pessoal no sentido de ser um ser consciente, inteligente, que quer, ama, dirige, mas não pessoa humana, localizada, circunscrita. Vastamente encontrado nas revistas espíritas, em vários artigos sobre Deus e panteísmo. A linguagem humana é imprópria, chamar Deus de eu, e é um recurso pedagógico, não uma definição ontológica. Assim, que é Deus, busca uma definição de princípio. Princípio inteligente, supremo, e não uma descrição de indivíduo. É uma proteção contra a projeção dos nossos limites sobre o absoluto. O alcance e os limites dessa definição. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Há aqui duas ideias-chave. Inteligência suprema. Deus não é mero princípio cego, nem pura energia, é inteligência, no sentido de ordenadora, sabiamente diretora. Causa primária. Deus é a causa sem causa, o fundamento último de tudo que existe. Kardec não pretende esgotar o ser divino nessa fórmula. A própria questão 1 é seguida por uma série de questões que aprofundam e delimitam a compreensão. Se Deus é eterno, se é imutável, se é imaterial, se é único, se é onipotente, se é soberanamente justo e bom. E os espíritos são categóricos: não podemos ter ideia completa de Deus. O que é Deus? É a pergunta que o homem faz a si mesmo, desde que começou a pensar. Bem o vedes, pela linguagem humana o homem se esforça em vão por defini-lo. Os espíritos nos falam: vós sois finitos, não podeis compreender o infinito. A definição espírita tem, portanto, um caráter regulador.
Afirmar o mínimo para evitar o vazio materialista, não avançar além do que seja compatível com a razão e com o que os espíritos superiores autorizam. Ela é uma definição operacional, que orienta o pensamento moral e filosófico, sem pretensão de exaurir o infinito. Deus como causa primária e a crítica espírita ao acaso. O trecho da Revista Espírita de janeiro de 1858, introdução, resume bem o argumento. Quando testemunhamos um efeito inteligente, devemos pensar numa causa inteligente. Kardec insere esse raciocínio nas questões de 4 a 9 do Livro dos Espíritos. Na questão 4 ele pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta dos Espíritos é num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Buscai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Na questão 5 a pergunta é: que conclusão tiramos do sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus? Os Espíritos nos respondem que Deus existe, nenhuma vontade humana o teria feito nascer no homem. Esses raciocínios visam duas grandes posições. Materialismo absoluto, o acaso cego como causa do universo. Kardec vê nisso uma contradição com a ordem e a racionalidade das leis. Deísmo vago e indiferente, um Deus tão abstrato que não tem relação com a moral e com as criaturas. O Espiritismo recusa o acaso como causa final. Em A Gênese, capítulo 2, lemos: a existência de Deus é demonstrada pela sua obra. Não é a multiplicidade, a complexidade, a maravilha das obras da criação que revelam um pensamento inteligente, mas a sua harmonia, a sua ordem e as leis que as regem. Por outro lado, Deus não é apenas uma hipótese cosmológica. É, acima de tudo, a fonte da lei moral. Atributos de Deus segundo o Livro dos Espíritos. Na sequência da questão 1 do mesmo livro, Kardec indaga sobre os atributos de Deus. É importante notar: não se trata de uma lista arbitrária, mas dos atributos que são exigidos pela ideia de ser supremo coerente com a razão. Os atributos se encadeiam logicamente. Eternidade. Se Deus é causa primária, não pode ter início. Um ser que começa a existir seria efeito de outro. Logo, Deus é eterno. Imutabilidade. Se fosse sujeito a mudança, poderia tornar-se melhor, logo, antes não era perfeito, ou pior, logo, deixa de ser perfeito. Portanto, Deus é imutável em suas perfeições. Imaterialidade. Matéria é mutável, divisível, relativa. Um Deus material seria sujeito a limites. Logo, Deus é imaterial, não no sentido de nada, mas no sentido de essência acima da matéria que conhecemos. Unicidade. Dois deuses implicariam divisão de poder, conflitos, limitações recíprocas. Portanto, Deus é único. Onipotência. Não no sentido de poder fazer o absurdo, mas no de ser autor de tudo que existe e de todas as leis. Deus é onipotente porque é único. Se não tivesse o poder supremo, haveria outro superior ou igual a ele, e assim não seria Deus. Onisciência e providência. Se criou e conserva o universo, deve conhecê-lo em toda parte. A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Justiça e bondade soberanas é ponto crucial da concepção espírita. Sem isso, não haveria base para a confiança moral. Daí decorre a necessidade da pluralidade das existências, a igualdade fundamental de todos os espíritos. Nota doutrinária importante: o Espiritismo recusa tanto um Deus punitivo arbitrário, caricatura do Deus irado. Um Deus indiferente, que não se ocupe de suas criaturas. A justiça é inseparável da misericórdia. É justiça que corrige educando, provas, expiações, reencarnação, não justiça de suplício eterno. Como conhecemos Deus, razão, consciência e leis naturais? Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem: num axioma, não há efeito sem causa. Buscai a causa de tudo que não é obra do homem. Kardec continua a perguntar: que consequência se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta dos espíritos é que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse base? Há, pois,
três vias principais. A via cosmológica, do efeito à causa, mundo físico, leis naturais, ordem, harmonia. A via moral, a existência de uma lei moral inscrita na consciência. A revelação, não no sentido de um livro único e infalível, mas da revelação progressiva por espíritos superiores. Kardec insiste: Deus não é conhecido por definições abstratas, mas por meio de suas obras e de suas leis. E assim, nós vamos encerrando esta primeira parte da nossa reflexão sobre a pergunta: que é Deus? Sabemos que é um tema profundo, que não cabe em um único encontro, por isso nós vamos continuar esse estudo na parte 2 deste vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais essa ideia à luz do Espiritismo. Se este conteúdo te ajudou, te trouxe alguma luz ou despertou novas perguntas, eu te convido a deixar o seu like e a compartilhar este vídeo com quem você acha que também pode se beneficiar dessa mensagem. Escreve aqui nos comentários: o que mais chamou a sua atenção nesta primeira parte? Que dúvidas surgiram para você até aqui? O que você gostaria que a gente abordasse na segunda parte desse estudo? Eu vou ler os comentários de vocês com carinho, e eles vão nos ajudar a construir a continuação desse tema, sempre com simplicidade, respeito e espírito de aprendizado em conjunto. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para ser avisado quando a parte 2 for ao ar. Que Deus, causa primária de todas as coisas, te inspire, te ampare e te acompanhe até o nosso próximo encontro. Muita paz, muita luz, e nos vemos na parte 2 deste estudo.